Quem aqui já participou de esportes de equipe vai entender o que eu tô falando. Quem já não presenciou, às vezes um gritava, vai, corre, dá o sangue. Aquela coisa, por exemplo, do futebol. Quando você vê que você tá dando tudo de você e o outro tá fazendo corpo mole, ou tá com medinho, ou não vai pra cima. Não se esforça. O que o Lula quer é que todos se esforcem. Então essa elite aqui que tá acostumada a ficar nas nossas costas, que não se esforça, que não faz nada e fica ainda por cima, querendo que o pobre pague a conta, isso tem que acabar. Para essa elite tirar alguns milhões do bolso é muito menos pesaroso do que para nós arrancarmos 10 reais do bolso. A gente economiza às vezes até pro cachorro quente. E esses sujeitos, eles não economizam nem no iate que eles vão comprar. Nem vou questionar mérito. Eu não vou nem entrar nessa seara. A questão é que tem que ser proporcional à contribuição de cada um. Esses sujeitos gastam numa noite. Pode ver aí o Hugo Mota, numa noite foi lá, curtiu, jantar de 27 mil reais. Dá pro pobre comprar um carro. Pobre, classe média, qualquer um de nós. Isso é uma ofensa ao trabalhador. Aquele desperdício do uísque. Aquilo ali tá zoando mesmo com você, que toma uma pinguinha ali no copinho. Esses caras são descarados. Só que eles estão tremendo. O sistema sentiu. O sistema tá ruindo. E a Globo vem em socorro a esse sistema que utiliza o Congresso como inimigo do povo. E as pessoas estão sacando quem que é o verdadeiro inimigo. Quem que tem arrebentado com o país. É essa turma da direita, representante dessa elite preguiçosa que quer continuar mamando. Inclusive, a dona Rede Globo, que os donos são mamateiros e são patrocinados por outros mamateiros. Atenção, Brasil. O sistema tremeu. Ontem, o Jornal Nacional defendeu o Congresso. Isso mesmo, o Jornal Nacional da Globo, que durante anos foi chamada pelos bolsonaristas de Globo lixo. Agora, quer proteger o sistema. Quer proteger os milionários. Mas por quê? Porque a Globo defende esse Congresso que traiu o povo mais pobre e serviu de bandeja de ouro para Faria Lima. Uma campanha disseminada em redes sociais com ataques diretos ao Congresso Nacional está provocando preocupação de políticos e de analistas e pedidos de moderação em defesa do respeito entre os poderes e da convivência. Moderação. Moderação para quem, Renata? Vamos conversar aqui? Vamos. Para quem está sendo massacrado todo santo dia? Para quem tem que pagar imposto até no pão, enquanto os banqueiros vivem lá, livres? É isso, Renata? É. A Globo está mais preocupada com o moral dos deputados, a Globo está mais preocupada com a moral dos deputados que com o preço da comida nas prateleiras. A Globo não está preocupada com você que assiste novela. Essa defesa da Globo veio um dia depois do Congresso barrar o decreto de Lula que aumentava o IOF para taxar quem tem investimento milionário no exterior. Consegue entender? O que o Congresso fez? Protegeu os ricos. De novo, esse Congresso, dominado pelo Centrão, só serve para duas coisas: proteger a elite e sabotar o governo que foi eleito pelo povo. E sabe quem está sempre aplaudindo? A Faria Lima, né? Lá, aquela rua lá que só tem empresas bilionárias, os bancos, os grandes investidores. E agora, a Globo. A Globo. A Globo. Vou ter que falar aqui para as pessoas que assistem a sua novela. A Globo, que sempre esteve ao lado do poder econômico. Sempre que o povo se levanta, ela tenta controlar, acalmar, manipular. Foi assim na ditadura. Foi assim com a Lava Jato. E agora é assim também com o Congresso Nacional. Sim. Mas a verdade é que o povo cansou. E agora que estamos cobrando, criticando, expondo os deputados que não trabalham para o povo, a Globo chama isso de ataque. Vamos parar, gente? Vamos parar? Vamos não. Ataque é tirar dinheiro da educação. Ataque é defender banqueiro ao invés de defender trabalhador. Eles estão com medo, porque dessa vez não vai ter Lava Jato nem fake news que salve. Sabe por quê? Porque o povo acordou. E agora vai ter nome, vai ter CPF, vai ter cobrança. Esse Congresso não nos representa. Essa mídia não nos representa. E quem tem medo de crítica é porque tem culpa no cartório. Sim, não vão
nos calar. Nós vamos continuar expondo. Nós vamos continuar cobrando. Nós vamos continuar mostrando a verdade. Vem cá, para nesse vídeo, vamos conversar aqui. Quantas vezes você viu o Jornal Nacional pedir moderação dos ataques ao governo Lula? Quantas vezes você viu isso acontecer? Eu só consigo me lembrar de uma época onde o Jornal Nacional colocava na tela cano de esgoto saindo dinheiro quando eles falavam do Lula, do PT e da esquerda. A Globo deu até prêmio para o juiz parcial que criminalizou a política. E agora o que a gente vê? Agora bastou o Congresso Nacional sofrer o mínimo de pressão popular, que não é nada em comparação ao que o Lula e a esquerda já sofreram, que a Globo chama mobilização popular de ataque ao Congresso. Isso mesmo que tu ouviu, que a Globo chama de ataque ao Congresso. E isso ocorre porque a Globo, assim como o Congresso, respondem aos mesmos interesses. Ambos são porta-vozes da classe dominante. Mas entenda uma coisa, você que está aí do outro lado. Pressão popular sobre representantes eleitos é legítimo. Criticar e cobrar deputados e senadores é atributo da democracia. E essa mobilização, tanto nas redes quanto nas ruas, irá incomodar os senhor e sinhás desse fazendão chamado Brasil. O povo acordou e o andar de cima tá desesperado. O Jornal Nacional dedicou 7 minutos para pedir moderação das pessoas na internet que descobriram que o Congresso é inimigo do povo. Pois é, eles estão falando que a gente está dividindo a sociedade brasileira. Mas ué, se 99% estão de lado e 1% do outro, a gente não está dividindo ninguém, está unificando as pessoas que estão entendendo que o Congresso, a maioria de seus deputados se elegeu para defender os 99%, mas na verdade está defendendo interesses de 1% dos privilegiados que não querem pagar imposto enquanto a gente acorda cedo, rala para poder trabalhar e ter as suas coisinhas, mas aí a gente tem lá que pagar o imposto de renda. E agora que a gente elegeu um presidente que teve coragem de mexer nos privilégios e na mamata desse povo que não paga imposto, que são os BBBs, bilionários, bancos e bets, aí o sistema se revoltou, né? Agora, quem representa o sistema, que é a mídia, que é a Rede Globo, que são os grandes jornais, estão pedindo moderação do povo, porque o povo resolveu se unificar contra as injustiças históricas desse Brasil. Agora, gente, vamos continuar nessa linha, porque se eles estão incomodados, é porque está funcionando. Vamos denunciar esse Congresso inimigo do povo e vamos apoiar todas as ações que tiram os privilégios e fazem com que 99% da população tenha um alívio e não impostos. Compartilhe esse vídeo para mais conteúdo como esse e me segue aí. Ontem o Jornal Nacional não fez jornalismo. Ignorou o clamor popular que vem crescendo nas redes e nas ruas. Poupou o Congresso que tem sabotado pautas essenciais para os brasileiros. Culpou o governo como se a crise não estivesse sendo alimentada por um parlamento que chantageia e barganha em nome de interesses privados. É a elite gritando por seus privilégios e a imprensa protegendo a Faria Lima. Mas o Brasil não é feito só de acionistas e analistas. É feito de gente que pensa, que vota, que trabalha e que agora reage. Se a imprensa quer ser ponte, que ela pare de ser muralha, porque o povo já entendeu o jogo e está pronto para virar o tabuleiro. Te segura, porque a esquerda veio como um avalanche e Hugo Mota sentiu a pressão e precisou ir de Ciro Nogueira para pedir para o governo recuar, porque eles deram um passo para trás. A oposição está dando um passo atrás, mas cobra do governo um passo atrás também. Inclusive, simpatizantes do PT terem iniciado uma campanha de detratação da Câmara, do Congresso, do presidente da Câmara nas redes sociais, vem um sinal de cessação. Eu conversei com o padrinho político, ele é uma espécie de pai na política, do presidente da Câmara, Hugo Mota. Eu estou falando do senador Ciro Nogueira. O governo reagiu como há muito tempo não se via. Foi para cima, Luiz Inácio Lula da Silva. Esse personagem falou comigo hoje, Ciro Nogueira. E o tom é de, se o governo quiser voltar à mesa para debater um corte linear em emendas, no orçamento do judiciário, corte de gastos, nós estamos dispostos. É uma solução que não teria... Bom, galera, o Ciro Nogueira, segundo a Daniela Lima, a jornalista, já está conversando aí nos bastidores, né, para que o governo recue
e eles também sentem na mesa para negociar novamente, porque nas redes sociais a esquerda fez vários vídeos, né, com IA, falando aí que os pobres pagam imposto e os ricos pagam pouco, né? Todo esse debate aí, e aí a jornalista Daniela Lima acabou ali conversando com Ciro Nogueira, que disse que estava disposto a sentar na mesa e fazer aí novamente negociações, né, galera, dos super salários e entre outras coisas. E a esquerda está comemorando aí, né, dizendo que foi vitória. Deixa aí o que vocês acham. Galera, as redes sociais estão de parabéns. Não pare, porque a Poderosa sentiu. Quem é a Poderosa, Monteiro? A Poderosa é a Rede Globo de Comunicação. As redes sociais conseguiram que ela descesse de cima do muro e mostrasse de fato de que lado ela está. Presta atenção, fica ligado aí, porque não é do lado dos pobres não, parceiro. Não é não, fica ligado aí, presta atenção, porque a minha referência de pesquisa é no site do DCE. Presta atenção aí, porque o negócio está surtindo efeito. Olha só, defesa do Congresso e dos super ricos faz Jornal Nacional ser detonado nas redes sociais. Porque a Rede Globo nunca esteve do lado dos mais pobres. Nunca esteve, cara. Sempre esteve do lado do empresário do agro. Vocês sabem que eles apresentam aquele programa Globo Rural, o agro é pobre. Eles sempre tiveram do lado dos super ricos, cara. Sempre. Ó, eu vou dar um videozinho aqui, tá? Pequeno do Jornal Nacional, que eles falam o seguinte, que o Congresso e o Senado estão sob ataques. Depois eu vou dar o exemplo desses ataques para vocês entenderem. Aqui no Brasil, a disseminação na internet de ataques ao Congresso Nacional provoca preocupação entre políticos e analistas e apelos por moderação. Galera, esses vídeos elaborados através da inteligência artificial, eu não tenho como ataques ao Congresso e ao Senado. Para mim, são vídeos informativos, que na realidade abrem a cabeça da pessoa. Porra, começa a refletir, porra, o Congresso e o Senado estão fazendo isso. E tudo que o vídeo está apresentando é a realidade, cara. Inclusive, sobre aquele jantar que o Arthur Lira deu, de 27 mil reais. O que tá errado nisso daí? Ao contrário dos vídeos, né, do Chupetinha, que fez aquele vídeo mequetrefe, sobre que o governo iria cobrar impostos em cima do Pix. Aquilo tudo foi mentira. Inclusive até a Globo falou a respeito disso, mas falou muito pouco. Entendeu? E a gente percebe que eles estão contra o governo. Então eu vou rodar alguns vídeos aqui elaborados pela inteligência artificial para vocês verem que não é ataque nenhum. Depois eu vou colocar o que a Rede Globo tá com medo. Fica ligado aí. Fala, meu povo, escravo do trampo, que é o deputado Hugo, nem se importa. Vou falar sério com vocês hoje. Estamos cortando gasto, minha gente. Estamos cortando gasto, sim. Menos verba para saúde, menos para educação e, claro, reforma na aposentadoria do povo. Mas fiquem tranquilos. Aprovamos um projeto de lei que autoriza parlamentar a acumular a aposentadoria de ex-deputado com o salário atual. Aposentadoria. Eu tenho sim. A antiga, a nova e o salário. Porque no Brasil quem trabalha até morrer é o povo. Eu só assino o projeto. Estudar pra quê, né? Com ignorância o povo vota melhor. Economia é isso. Corta lá, soma aqui. Cortamos gastos públicos, claro, mas meus benefícios. Nunca tocados. Prioridades, certo? É inacreditável, viu? E os caras lá em cima acumulando aposentadoria com salário de deputado como se fosse normal. Cortam verba de escola, hospital, aposentadoria. Galera, isso não se trata de ataques. Isso é ilustrativo. Isso vai conscientizando ainda mais o povo brasileiro do que acontece no Congresso e no Senado. Agora presta atenção, porque de fato a Globo desceu do muro. Ontem na Globo News, a Dani Lima falou até em gabinete do ódio da esquerda, coisa que não existe, tá? Os meus vídeos eu faço independente de governo. Não tem nada a ver com o governo, não ganho nada, cara. Vou mostrar pra vocês o vídeo aqui rapidinho, porque eles estão apelando. Circular, gente, na noite de ontem, Escuta uma aí, série de videozinhos apócrifos que vão muito pra cima do Congresso Nacional, mas em especial do Hugo Mota, o presidente da Câmara. Os vídeos são todos feitos com inteligência artificial ultra-realista, então assim, se bater aí, já saiba até onde a inteligência artificial está conseguindo chegar hoje. E assim, eles estão longe de ser o maior primor já produzido com inteligência artificial. São videozinhos com um texto muito ácido. Como me disse um petista, tem quase uma cara ali meio de gabinete do ódio, sabe? O deputado Hugo Mota, por exemplo, é ironizado, né? Atacado, apresentado como eu sou o deputado Hugo, não se importa, né? E ele falando com uma mesa com os empresários como se ele só ligasse para os empresários. Então, tem um timing aí, né? Esses Nem eu sabia que eu fazia parte desse gabinete do ódio aí da esquerda. Porque meus vídeos são totalmente independentes de partido político ou então do governo federal. Meus vídeos que eu faço aqui é com relação à democracia, porque eu acredito na democracia. Então a gente percebe que a Globo conseguiu descer do muro. Compare e descubra quem realmente é contra o sistema. Chegar o dia ainda que o trabalhador vai ter que decidir
menos encargos trabalhistas em emprego ou emprego sem encargos trabalhistas. Por exemplo, foi o único parlamentar que votou nos dois turnos contra todos os direitos trabalhistas empregados também. Maldade? Não entendo se é maldade. Então, quanto mais direito você quer dar para alguém, pior fica. E essa é uma realidade que não é o que estou dizendo, é quem está empregando. Eu governo esse país para todo mundo, mas eu tenho um lado, e o meu lado é o povo trabalhador desse país. O meu lado são os professores desse país. O meu lado é a classe média baixa desse país, que é quem paga imposto de renda desse país. Nós mandamos um projeto de lei para o Congresso Nacional, isentando todas as pessoas que ganham até 5 mil reais de pagar imposto de renda. E decidimos que quem ganha acima de 1 milhão por ano, presta atenção, quem ganha acima de 1 milhão por ano vai pagar um pouquinho. Porque quem paga imposto nesse país é quem trabalha e recebe contra-cheque no final do mês. Que país será o que a gente quiser que ele seja? O país é preciso diminuir os privilégios. Ninguém está querendo tirar nada de ninguém. Queremos apenas diminuir os privilégios de alguns para dar um pouco de direito para os outros. É só isso que nós queremos. Quem, afinal, está contra o sistema? O que advoga pela elite por menos direitos para os trabalhadores? Ou o que advoga pelos trabalhadores e quer que a elite pague aquilo que sempre se escapou de pagar? Seu trouxa, se o Lula aumentar o imposto, o empresário repassa para o povo. Então por que os empresários estão preocupados? Fala para mim. Por que eles estão ligando para os senadores e deputados? Vocês não são eles que pagam essa conta. Ah, tá. Como é que o dono de casa de aposta de bets, né, que ganharam bilhões ano passado, vão repassar isso para a sociedade? Fala para mim. Vão aumentar o quê? Como é que o cara que tem um rendimento em empresas no exterior, que são offshores, vai repassar isso para a sociedade? Fala para mim. Como é que o cara que tem lucros e dividendo dentro do país, que a gente não tributa dividendo, né, sobre investimento na bolsa, como é que ele vai repassar isso para a sociedade? Fala para mim. Enfim, cara, vocês falam de assunto que vocês não conhecem. Ah, Rafael, mas vai ter parte ali das empresas que vai repassar. Tá, se repassar, sabe o que vai acontecer? Vai gerar inflação. Gerando inflação, sabe o que acontece? No ano posterior, o presidente da República aumenta o salário mínimo acima da inflação e essa conta volta novamente para quem? O empresário. Vocês falam de assunto que vocês não conhecem. Fora o IOF, né, que em 2022, no governo Bolsonaro, era 6,38% sobre compras internacionais. O Lula está quase a metade, está 3,38%. Bolsonaro era quase o dobro. Fora também que, como é que um cara que vai ser tributado ali sobre compras de moedas estrangeiras vai repassar para a sociedade? Fala para mim, como é que faz isso aí? Fora também o cara que manda remessa de dinheiro daqui do Brasil lá para fora. Como é que ele vai repassar isso para a sociedade, gente? Galera, olha só. Vocês estão sendo manipulados justamente pelos grandes empresários que vocês... Gente, o Congresso tentou obrigar meninas vítimas de estupro a seguir com a gravidez, como se a dor delas fosse detalhe. Foi o Congresso que barrou a taxação dos super ricos, protegendo fortunas enquanto o povo paga. Foi o Congresso que tentou cortar recursos da educação e saúde. Foi o Congresso que é contra o fim da escala 6x1, porque descanso para o trabalhador é luxo. Foi o Congresso que defende supersalários, privilégios, mesmo quando o país grita por equilíbrio e dignidade. Esses parlamentares foram eleitos e, como representantes, precisam ser cobrados, porque o Brasil é maior do que o jogo sujo de quem se esconde atrás do paletó. E o BRICS entra na briga. Foi confirmado pelos ministros das finanças dos países dos BRICS que a cúpula dos BRICS aqui no Brasil, no próximo fim de semana, vai na sua declaração final defender a tributação dos super ricos. Pois é, o BRICS, com toda a força de países como a China e a Rússia, vai entrar em campo para discutir na ONU, junto com o presidente Lula, pela tributação mundial dos super ricos. Pois é, os ricaços não vão ter para onde fugir. Essa tributação geraria uma renda de 1,3 trilhões de reais, 250 bilhões de dólares por ano. E aqui no Brasil, apenas 50 bilionários seriam taxados. É muito dinheiro, suficiente para resolver diversos problemas da humanidade. Essa decisão dos países dos BRICS é uma vitória do presidente Lula, que articulou para o BRICS entrar nessa briga que está acontecendo agora aqui no Brasil. Como a gente sabe, o Congresso e a mídia estão defendendo que os ricos não paguem impostos, enquanto o povo e a esquerda estão nas ruas e nas redes sociais batalhando pela tributação daqueles que não contribuem com a sociedade, os bancos, os bilionários e as bets. Nesse sentido, a atuação dos BRICS
reforçando o discurso do presidente Lula pela tributação dos ricos, é muito importante.